Oi, gente! Bem-vindos ao turno da noite, onde as coisas sinistras acontecem. If you E aí, gente, como vocês estão? Eu tô me recuperando, porque nos últimos dias eu sinceramente achei que o turno ia acabar por motivos fora do meu controle. No caso, eu ia morrer. Eu fiquei doente, nossa, eu tive muita dor nos meus rins. Então, o recado do dia de hoje é: bebam água, não sejam igual eu. Porque, nossa, foi muito, muito bosta, gente, ficar assim. Eh, Outra coisa que aconteceu nos últimos dias foi eu ter aberto uma enquete no Insta do turno, perguntando se vocês gostavam mais no formato vídeo ou no formato áudio. Muita gente preferiu o formato áudio, então vou começar a tentar conciliar e gravar nos 2 formatos, um pouco de um pouco do outro. Hoje temos um episódio de Maraturno. Outra coisa que eu abri enquete no Insta do turno, pra quem ainda não segue, é @oturnoDaNoite.mp3. Outra coisa que eu abri enquete lá foi: qual tema de Maraturno vocês queriam? E o tema que ganhou foi lugares abandonados. Então hoje nós teremos um Maraturno sobre lugares abandonados. Eu fiz um compilado aqui de creepypastas interessantes e nós vamos passar por elas. Então eu não vou enrolar. Vamos para a primeira história. Essa primeira história tem mais de uma parte. Ela foi escrita por um usuário chamado Creativity, só que separando todas as letras por hífens. E ela tá no No Sleep no Reddit. E o seu nome é: Por que eu nunca mais vou explorar uma casa abandonada? Quero começar dizendo que essa foi uma ideia totalmente equivocada da minha parte. Eu me arrependo imensamente e eu me sinto péssima por ter envolvido meus amigos nisso. Você não precisa me dizer nos comentários o quão estúpida eu fui porque eu tenho plena consciência. Em 2010, quando eu tinha 15 anos, eu fiquei interessada em fotografia de exploração urbana. Eu simplesmente amava ver aquelas fotos lindas e sombrias de shoppings abandonados e ouvir sobre todas as coisas antigas incríveis que as pessoas encontravam nesses lugares. Inicialmente, eu pensava em ir a alguns locais famosos de exploração urbana aqui da região, como um instituto de saúde mental abandonado muito conhecido chamado Larundel Mental Asylum. Há muitas fotos bizarras e estranhas desse lugar na internet, além de várias histórias de acontecimentos paranormais. Cerca de uma semana antes da minha melhor amiga, vamos chamá-la de A, o namorado dela, G, e eu irmos, acabei conversando com uma conhecida, S, numa festa, e ela alertou pra eu não ir. Ela contou que foi lá com os primos, todos muito ligados a coisas espirituais e sobrenaturais, pelo que eu entendi. Não havia mais ninguém no local naquela noite, só eles, e aparentemente, assim que entraram, sentiram uma energia terrível. Enquanto exploravam o andar de cima, um dos primos dela sentiu uma força esmagadora, puxando ele para um quarto e, pouco antes de abrir a porta, ele caiu pelo piso e cortou gravemente um dos pulsos, quase morrendo de tanto sangrar. Ela disse que nunca voltaria lá, nem em nenhum lugar parecido, mas que se eu achasse alguma casa interessante era para eu avisar. Então eu pensei, não, nem fudendo, eu não vou. Quase desisti da ideia toda e deixei isso de lado por muito tempo, até que eu encontrei a casa. Um dia, alguns meses depois, eu saí para pedalar e resolvi pegar um caminho diferente do habitual. Passei por um beco estranho no fim de uma rua sem saída e segui até chegar a um parque. Eu nunca tinha estado lá antes e fiquei bem desorientada. Era como se eu tivesse me perdido dentro do meu próprio bairro. Enfim, atravessei o parque tentando achar um bebedouro e acabei descendo por uma trilha longa, que não levava a nada além de um muro de pedra altíssimo, coberto por trepadeiras secas. A pedra do muro tinha um desenho bem diferente, muito fora de lugar, e isso me fez ter vontade de ver o que havia do outro lado. Subi na bicicleta e, mesmo assim, só consegui espiar por pouco, e olha que eu não sou baixa. O que eu vi foi uma mansão muito, muito estranha. O jardim estava completamente tomado pelo mato. Um mar de verde do qual despontavam estátuas de mármore em estilo grego. A casa era amarela. Os vidros do andar de baixo estavam todos quebrados, mas dava para ver o chão em preto e branco, em padrão quadriculado, e mais estátuas lá dentro.
As janelas do andar de cima estavam todas cobertas por tábuas, exceto uma, que tinha cortinas. No jardim também havia uma fonte toda rachada. Era a casa mais esquisita e deslocada que eu já tinha visto. Meu impulso imediato foi fotografar, mas eu não tinha câmera e nem celular comigo. Então voltei pelo parque, memorizei um número de casa como referência e consegui encontrar o caminho de volta, mesmo ficando super perdida. Na mesma hora, mandei mensagem para A, G e para S, a garota que eu conheci naquela festa. Eu disse que eu tinha encontrado uma casa abandonada incrível e que a gente precisava ir para lá o quanto antes. A minha melhor amiga ficou empolgadíssima, porque o plano era fazermos um blog. Ela escreveria sobre os lugares, eu faria as fotos, e o namorado dela, que amava filmes de terror, queria filmar. A S ficou relutante. Achou as estátuas meio assustadoras, mas acabou topando. Decidimos ir no sábado à noite, porque G queria filmar nesse período e também porque ficávamos com medo de sermos vistos por alguém no parque. Parecia mais lógico. Combinamos de nos encontrar na casa de A, e G pegaria emprestado um reboque do pai para levar uma escada e subirmos o muro. Chegou o sábado. Eu tava nervosa porque eu percebi que a gente tava prestes a invadir e trespassar, e se a gente fosse pego, os meus pais nunca mais me deixariam sair de casa. Mesmo assim, eu fui até a casa de A, depois S chegou e depois G. Pedimos pizza, tomamos umas cervejas e ficamos ali por 1 hora, porque decidimos sair à meia-noite. Deveria ter sido estranho. A e S eram apenas conhecidas. S e eu mal nos conhecíamos. S e G nunca tinham se visto e G era mais velho, saindo com meninas de 15 anos. Só que a gente estava tão animado e nervoso que acabou ficando legal. Eu lembro de pensar que nós 4 seríamos melhores amigos, que a gente faria isso pra sempre, que o blog seria incrível e eu já planejava o nosso próximo destino. Saímos à meia-noite. Chegamos ao endereço que eu tinha guardado. G estacionou a caminhonete. E aí veio o primeiro problema. Eu errei o caminho. Demoramos meia hora para achar o parque, com G carregando a escada pesada e ficando cada vez mais irritado. Quando finalmente chegamos, eu já estava meio desconfortável. Tava muito, muito escuro. Nenhuma luz no parque, nenhum poste aceso. Silêncio total. Eu fui na frente sem ter certeza do caminho. O parque tinha uma energia péssima à noite. Durante o dia parecia só estranho, mas à noite era isolador, opressor. Achamos a trilha e chegamos ao muro. Já estávamos longe demais do carro. Eu tinha achado que era perto, mas da outra vez eu estava de bicicleta, não a pé carregando uma escada. Quando alcançamos o muro, G ficou empolgado. A, nervosa, mas animada. Eu também. Já S disse na hora: "Eu não tenho um bom pressentimento." G subiu primeiro, iluminou com a lanterna e disse: "Jesus, essas estátuas são bizarras." Sentou no muro. Depois, A subiu, eu e por último S. Ficamos todos sentados olhando aquele mar de mato e estátuas. S olhou para mim e balançou a cabeça. "Eu não quero fazer isso." "Você pode esperar aqui," eu disse. Mas ela estava com medo de ficar sozinha. Então, puxamos a escada e descemos todos. Assim que pisamos no jardim, eu fui tomada por um pavor enorme. Acho que todos fomos. As estátuas de perto eram assustadoras. Humanas demais. Erradas. Os rostos tinham proporções estranhas. Braços retorcidos em ângulos impossíveis. Ficamos em silêncio. G filmava, eu tentava fotografar. Chegamos até a porta dos fundos, que estava destrancada. "Isso é estranho," disse A. Todos concordamos. Entramos e nos deparamos com um salão enorme, cheio de objetos cobertos por lençóis. G puxou um deles e todos gritamos. Era uma estátua grega com um rosto humano pintado, horrível em expressão de dor. "Gente, vamos cair fora daqui," disse A. Então percebemos que S tinha parado na porta. "Eu nunca tive presságios tão ruins. A gente precisa sair daqui," disse ela. Eu fui até ela, mas G retrucou. "Isso é só coisa de adolescente. É um bairro seguro, além de que eu tenho que fazer meu filme e tal." A também disse que ficaria. Eu tava apavorada demais para atravessar o jardim e o parque sozinha, então fiquei também. A S chorava em silêncio e o meu coração parecia que ia explodir. Continuamos andando, mas eu tremia tanto que eu não conseguia fotografar.
Passávamos por sala após sala, todas cheias de estátuas cobertas. Chegamos ao pé de uma escada de mármore. A S tremia. A apertava minha mão até doer, e até G parecia hesitar. Subimos. No andar de cima ficou claro que havia algo muito, muito errado. Não havia portas, só uma no fim do corredor, e os cômodos eram preenchidos por móveis estranhos. Cadeiras vermelhas empilhadas num quarto, mesas altas demais, pintadas em cores esquisitas. Algo estava profundamente errado. Abrimos um armário. Lá dentro, um mural em tamanho real de uma figura bizarra, com dentes e mãos inumanamente longos. Até G começou a entrar em pânico. "Vamos só ver o último quarto e a gente sai daqui", disse ele. Então, seguimos juntos até a porta. Lá dentro havia um berçário. Um berço preto, brinquedos de madeira antigos. Talvez fantoches, eu não lembro bem. E pinturas bizarras de palhaços. Ou talvez semelhantes àquela figura do mural, espalhadas pelas paredes. Nem chegamos a entrar e G disse: "Vamos embora desse lugar. Aqui não é seguro." Descemos correndo. Quando a gente chegou no térreo, congelamos. Algumas estátuas tinham sido movidas para junto de uma parede. Largamos tudo e corremos para a porta. G a arrombou e fugimos pelo jardim até o muro. Perto do muro, S gritou. Viramos e vimos. Uma luz agora estava acesa no quarto do berçário. Escalamos desesperados. Pulamos, deixamos a escada para trás. Eu torci meu tornozelo, mas eu continuei correndo sem olhar para trás. Entramos no carro chorando, arranhados, meu tornozelo inchado. G deixou S em casa. Disse apenas: "Nunca mais vamos fazer isso." Depois me deixou e foi embora com A. Eu entrei em casa pelos fundos para que meus pais não me vissem. Naquela mesma noite, S apagou a gente do Facebook e eu nunca mais a vi. Tive pesadelos horríveis por um mês e o meu tornozelo nunca mais foi o mesmo. Nunca contei pra ninguém o que aconteceu. Nem A. Nós ainda somos melhores amigas, mas jamais falamos sobre isso. Ela e G terminaram pouco depois. Honestamente, eu sinto que estivemos na presença de algo, ou alguém, extremamente maligno. Essa história me lembrou muito uma história do Junji Ito, que é das esculturas sem cabeça. Leiam, é muito boa. E eu tenho a brisa de que essas estátuas realmente são pessoas que ficaram presas lá, talvez fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo, ou talvez antigamente nessa festa costumavam ter festas, rituais. Não sei. Gostei. 4 de 5. E vamos pra próxima. A segunda história também tá no No Sleep. Ela foi escrita por um usuário chamado Feathers_and_fire. E ela se chama: Eu acabei de ver a antiga fazenda abandonada da minha família sendo explorada por alguém no TikTok. Nunca deveriam ter ido lá. Já tá tarde. Eu tô fazendo de sempre. Deitada na cama muito além da hora em que eu deveria estar dormindo. Rolando sem parar pelo TikTok. Eu sei que é um péssimo hábito. Arrastei a tela pro lado no último vídeo que eu tava assistindo. Era um gato usando um capacete feito de melancia. No lugar apareceu uma transmissão ao vivo. Está escuro, com lanternas e luzes da cabeça criando quase um efeito de estrobo dentro de algum prédio velho e empoeirado. Caçadores de fantasmas ou algo assim. Não é o meu tipo de conteúdo. Eu já ia passar pro próximo vídeo, mas no último segundo, alguma coisa me chamou a atenção e me fez congelar. A câmera passa diante de uma fotografia em preto e branco emoldurada na parede. São meus avós no dia do casamento. Fico imóvel, olhando fixamente enquanto a câmera se aproxima. Eu reconheceria aquela foto em qualquer lugar, principalmente depois de já ter examinado ela inúmeras vezes quando criança, nas visitas à fazenda deles. Era a minha foto favorita de todas as que decoravam as paredes da casa. Esse TikToker não podia estar na antiga fazenda dos meus avós, né? Era verdade que, depois da morte deles, o lugar ficou em completo abandono. Eu olho para o nome de usuário. Abandon Explorer 305. Faço uma nota mental de clicar depois para ver por onde mais ele andou, mas por enquanto não consigo desviar os olhos da transmissão, com medo de que ela desapareça. Eles avançam até a sala de estar.
Uma poltrona de couro, outrora aconchegante, agora com as almofadas afundadas e o tecido rasgado. A lareira, de pedra exposta e com uma enorme trave de carvalho. Antes o ponto focal da sala, agora empenada e rachada. As ferraduras da sorte, que sempre enfeitavam a trave, agora jazem apagadas no chão, sem brilho. Elas sempre eram polidas, refletindo a luz do fogo à noite. A pessoa com a câmera fala alguma coisa, mas eu mal percebo, envolta numa mistura de nostalgia e indignação por ver esse espaço invadido. Tem muitas ferraduras por aqui, ele comenta. Estão nos batentes das portas, tinha uma incrustada no chão da cozinha, e essas aqui parecem ter ficado sob a lareira. Eu sei que era uma fazenda e eles deviam ter cavalos, mas são muitas. Todo mundo sabe que ferraduras dão sorte, mas, a não ser que você conheça o folclore, talvez não saiba que elas afastam espíritos malignos. Eu reviro os olhos. Isso é conhecimento comum. Mais um TikToker pagando de especialista em paranormalidade. Ainda assim, um arrepio sobe pela minha nuca. Havia de fato muitas ferraduras na fazenda. Guardo a informação. Há muito tempo eles tiveram cavalos, mas desde os tratores e máquinas modernas, eles não eram mais necessários. E nem vovó nem vovô eram especialmente apaixonados por cavalos. A vovó sempre foi um pouco supersticiosa. Ferraduras, trevos de 4 folhas, raminhos de urze da sorte, essas coisas. Eu adorava passar as férias na fazenda dos meus avós quando era pequena. Tirando a parte de ir sozinha ao banheiro. O único banheiro ficava no andar de cima, na extremidade oposta da casa em relação à sala e à cozinha. Para uma criança, parecia uma jornada épica. Subir não era tão ruim. Quando a porta da sala se fechava, você entrava num corredor frio e silencioso, onde todos os sons da vida familiar eram abafados pela madeira grossa. O ar era tão imóvel que se podia ouvir um alfinete cair. Seguia-se o corredor, virava-se 180 graus para subir a escada. O corredor de cima se dividia em 2 níveis. Era preciso descer um degrau, virar à direita e então, só então, alcançar o banheiro. O problema era a volta. Desde que eu era pequena demais para me explicar direito, ao chegar ao topo da escada eu senti algo como um dedo de gelo pressionando minhas costas. Corra. E eu corria. Corria o mais rápido possível de volta para a cozinha. Mais do que isso, era vital que eu não olhasse para trás. Algo terrível ia acontecer se eu olhasse. Hoje eu me lembro da sensação como se fosse uma massa escura escorrendo das paredes do corredor, ganhando forma, e tudo o que precisava para se materializar era um olhar de pavor de uma criança fugindo. Ao empurrar de volta a porta de madeira, tudo mudava. As cores voltavam, o calor da casa, os sons de risadas e conversa, como se alguém tivesse dado play de novo no filme da vida. Na transmissão ao vivo, eles se aproximaram daquela porta de carvalho maciço. Agora pendurada apenas por uma dobradiça, entreaberta, rangendo suavemente. Antes mesmo que o cinegrafista comentasse, eu percebo um enorme ferro de ferradura de cavalo de tração, grande demais para qualquer animal comum, fixado acima do batente. Eu não me lembrava disso, mas de repente parece vital, como um amuleto desesperado erguido para conter alguma coisa. Eu aperto o celular nas mãos suadas, convicta de que eles não deveriam entrar mais fundo na casa. Eu leio os comentários na tela. Nossa, isso tá muito creepy. Que vibes péssimas. Alguém mais viu uma sombra? Com as mãos trêmulas eu começo a digitar. Não entrem aí, saiam agora. Como se fossem me ouvir. Só mais uma voz em meio à multidão. Pelo canto do olho, eu vejo o explorador empurrar a porta, que cede rangendo. E antes que eu clique em enviar, eu ouço seu suspiro preso na garganta. Quê? Ele sussurra. O celular quase cai da minha mão. No corredor tem 2 figuras esqueléticas, de camisolas. Sorriem com bocas impossivelmente largas, esticando a pele cinzenta e fina até quase rasgar. Onde deveriam estar os olhos só tem buracos negros, como passagens diretas para as profundezas do inferno. E o pior, estavam de mãos dadas. Eram vovô e vovó, inconfundíveis apesar da forma demoníaca. O segundo em que eu os encaro parece durar uma eternidade. O caos toma a tela. Abandon Explorer 305 dá a meia volta e corre, a câmera sacudindo em disparada, mas naquela fração de segundo, eu juro que eu vi os sorrisos largos se retorcerem num rosnado animalesco. Eu tô paralisada diante da tela, ouvindo a respiração ofegante do cara, vendo o foco da lanterna oscilar e iluminar pedaços aleatórios da casa enquanto ele corre. Ele tá quase na saída, mas 5 ou 6 passos e ele chega à porta.
Mas então, um grito inumano, estridente, explode nos alto-falantes do celular. Pulo quase 1 metro da cama. Live encerrada. A transmissão sumiu. Eu toco na tela e nada. Será que ele conseguiu escapar? Eu pesquiso pelo nome de usuário e nada aparece. Fico um bom tempo olhando pro nada com o coração disparado. Eu devia ter comentado antes, logo que eu percebi onde eles estavam. Talvez isso tivesse impedido alguma coisa. Então, uma notificação. Mensagem no TikTok. Estranhamente, sem nome de quem mandou. Venha até nós. Uma mensagem clara, direta, sem espaço para dúvida. Eu suspiro e pego um caderno no criado mudo, riscando mais uma tentativa da lista. Comunicação com os mortos via internet é novidade. Um túmulo mais fundo não resolveu. Pedras na boca, sal negro, água benta de Lourdes estaca no coração. Nada mantém esses dois em paz. A gente não sabe se é a terra, uma maldição da família ou outra coisa. Será que eles viram aquela coisa que eu temia quando eu era criança? Seria a causa ou só um sintoma? Eu olho a lista do que falta tentar. O próximo é a decapitação. Eu não gosto da ideia. Mando uma mensagem pro meu irmão. Problemas na roça. Esse é o código. O código pra pegue a pá. A gente tem que desenterrar nossos avós de novo pra ver se dessa vez a gente consegue fazer eles descansarem em paz como deveriam. O problema é que, a cada falha, eles voltam mais distorcidos. Da última vez, pareciam só mortos. Assustador, mas esperado. As figuras que eu vi hoje à noite estavam mundos de distância disso. Tenho medo de estarmos alimentando-os, fortalecendo-os. Mas não podemos deixá-los soltos. Não quando outros correm perigo. Acho que dessa vez vamos precisar de ajuda externa. 5 estrelas. Serviu o plot twist, serviu o medo, serviu aquele filme A Visita, serviu A Hora do Mal. Ai, adorei. Nossa, eu amo quando a história não é o que eu tô esperando. Gente, pra quem não entendeu, é tipo... Ela viu os avós dela ali, ela pensou, caralho, agora eles estão tentando se comunicar comigo de outra forma. Porque aparentemente, desde que eles morreram, eles não pararam de aparecer e de tentar buscar a família dela e de dar trabalho. Os caras foram dar trabalho no pós-vida. Nossa, amei. Vamos pra próxima. Essa foi escrita por um usuário chamado underline, 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 Neptune, underline, 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 e o seu nome é... Sou explorador urbano e eu nunca vou esquecer o que eu encontrei em uma fábrica abandonada. Meu nome é Wyatt. Tenho 21 anos agora, mas essa história aconteceu no inverno passado, quando eu ainda tinha 20. Eu sou explorador urbano e fotógrafo de natureza. É só isso que eu vou falar sobre mim, porque eu não quero que ninguém venha atrás de mim se descobrir o que eu vi. Eu sei que eu nunca vou esquecer, mas eu não posso correr o risco de contar pra alguém próximo. Eu não tô em perigo imediato, mas há coisas demais que eu não entendo. No começo de dezembro do ano passado, eu tava olhando o Instagram quando vi umas fotos de uma fábrica abandonada na Alemanha. O lugar era perfeito, enferrujado e antigo, mas ainda mantinha sua estrutura original. Algumas fotos eram de tirar o fôlego, vistas das montanhas através de janelas quebradas, esse tipo de coisa. Tirei um print e usei a pesquisa reversa de imagens até encontrar a localização. Era em uma cidade chamada Westchen, em uma região montanhosa ao norte da Alemanha. Eu não achei o nome da fábrica em lugar nenhum, mas eu vi uma matéria dizendo que ela seria demolida em abril do ano seguinte, ou seja, em poucos meses não existiria mais. Impulsivo, pesquisei voos para Berlim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu desejaria que meu celular tivesse acabado a bateria naquele momento só pra me impedir. Eu faria qualquer coisa pra me impedir de comprar aquela passagem. Mas eu encontrei um voo na quarta-feira seguinte por $600. Lembrei que o meu amigo Bryce, nome fictício, queria viajar nas férias de inverno. Então eu liguei pra ele. Ao invés de me dissuadir, ele ficou animadíssimo. Compramos as passagens naquela tarde. Outro amigo, Adrian, também nome fictício, também iria, mas só até sábado, quando seguiria para ver a família na Polônia. O plano era, eu e Bryce iríamos explorar Westchen no domingo. Na quarta-feira peguei todo o meu equipamento, lentes, cartões SD, respirador, lanternas, roupas, e fui ao aeroporto com Bryce e Adrian. O voo foi tranquilo. Passamos os primeiros dias como turistas em Berlim. No sábado, Adrian partiu e eu preparei tudo para o dia seguinte. Acordei animado, lembrando cada detalhe.
O som do alarme, minhas coisas arrumadas no chão, o café no hotel, a retirada do carro alugado, um Chevy azul. Dirigimos por horas pelas colinas verdes da Alemanha até avistarmos a fábrica. Ela estava ali, imensa, enferrujada, mas ainda imponente. No pé de uma colina, cercada de campos verdes com montanhas aos fundos. Estacionei perto de um depósito de armazenamento, a uns 400 metros dali. Pegamos o equipamento e seguimos por uma estrada de asfalto rachado, tomada por mato. Logo, alcançamos a cerca de arame. Estava trancada, mas sem arame farpado. Caminhamos até encontrar um buraco já aberto por alguém e nos arrastamos para dentro. A entrada principal não era uma opção. Provavelmente teria sensores. Achei uma janela quebrada a uns 3 metros de altura e pedi ajuda a Bryce para subir. Entrei primeiro e depois puxei ele. A fábrica por dentro era colossal. Galpões imensos, passarelas, pontes, vários andares. Um verdadeiro paraíso para os fotógrafos. Eu liguei a minha câmera com lente grande angular e comecei a registrar tudo. Exploramos os andares. Geradores cobertos de poeira, turbinas, maquinário antigo. De um dos andares, fiz a foto que tinha visto no Instagram. As montanhas ao fundo. Ficamos horas ali, até chegarmos a uma sala de controle com centenas de botões e interruptores. Eu não devia, mas eu peguei uma pequena chave prateada como lembrança. Subimos até o telhado por uma escada metálica. A vista era deslumbrante. Colinas verdes sem fim, e ao longe montanhas cobertas de neve. Atrás de nós uma colina ainda mais alta. Eu pensei que dali a foto seria perfeita ao pôr do sol, então corremos até lá. Subimos cansados, mas a vista compensou. Fábrica, montanhas e sol no horizonte. Fiz várias fotos. Era para ter acabado ali, mas o Bryce apontou outro prédio abandonado, menor, de tijolos. Ele hesitou, mas eu insisti que seria rápido. Descemos até ele. O portão estava aberto, o que me pareceu estranho. A porta de metal também não tinha tranca. Entramos. O lugar era escuro. Precisei ligar a lanterna. Havia passarelas, máquinas, mas o que me chamou a atenção foi uma porta redonda enorme, como um cofre de banco. Estava entreaberta. Empurrei até abrir. Um túnel circular levava a outro cômodo. Tirei várias fotos com o flash e seguimos. No fim do túnel, outra porta de cofre, totalmente aberta. A sala parecia vazia, exceto por uma escotilha no chão. Cadeado quebrado, corrente solta. Acima dela uma seta e as palavras Project Nachtwolfing. Eu não sei falar alemão, tá, gente? Na época eu não traduzi, mas hoje eu sei bem. Projeto Lobo Noturno. Levantei a escotilha, escada metálica descendo. Descemos. O som de gotas ecoava. No fundo, uma sala inundada com 2 dedos de água. O chão estava coberto por ossos. De ratos, ovelhas, animais rasgados em pedaços. Alguns só esqueletos, outros com carne apodrecendo. O cheiro era insuportável. Tirei fotos tentando ignorar o enjoo. No fim da sala, mais uma porta. Bryce pediu para irmos embora, mas eu insisti. Entramos. Outra sala de controle, mas dessa vez com suásticas gravadas nas paredes e equipamentos. Não eram pichações recentes, eram originais. Parecia intocado desde a Segunda Guerra. Folheei um caderno em alemão e o guardei. Nesse instante, ouvimos o som de vidros estilhaçando. Não um copo, mas como se uma janela inteira tivesse explodido. Desliguei a lanterna e Bryce fechou a porta. Ficamos agachados no escuro, respirando baixo. Depois de 1 minuto, achei que deveria ser só a estrutura velha cedendo. Abri devagar a porta. Minha lanterna morreu. Eu usei a câmera, disparando o flash a cada poucos segundos, iluminando o caminho aos trancos. Foi então que eu vi um vulto agachado, a uns 3 metros. Uma criatura escura, oleosa, esquelética. Ela se ergueu, estalando como ossos quebrando. Era gigantesca, quase 3 metros. Dentes afiados rasgando um corte na cara. Segurava uma raposa morta e a partiu em 2 com as mãos finas. O grito que aquilo soltou foi ensurdecedor,
O meu cartão SD lotou. Eu troquei por outro e disparei o flash. E a criatura tinha sumido. Congelado, eu só tive o tempo de sentir sua mão úmida me agarrando pelo pescoço. O Bryce correu. Eu puxei meu canivete e enfiei na garganta do monstro, que me soltou urrando. Bryce voltou, me puxou e nós corremos. Fechamos a escotilha, amarrei a corrente e nós fugimos. Dirigimos de volta em silêncio. Pegamos um voo antes do previsto. Não falamos nada até estarmos em casa. Passei o resto das férias trancado no quarto. Se não fosse pelo diário e pelas fotos, eu pensaria que tudo não se passou de um pesadelo. Mas as imagens mostravam exatamente aquela coisa horrenda. Ainda bem que eu troquei o cartão ou eu não teria prova nenhuma. Eu não vou postar as fotos aqui porque eu não quero que outros cometam o mesmo erro. Mas eu traduzi um trecho do diário. Nossos testes não estão melhorando. Ele ficou ainda mais violento. Já não come mais os coelhos, só os dilacera. Ninguém aqui quer entrar na jaula com ele. Parece que ele sente prazer em destruir os animais. E os gritos? Não esquecerei desses gritos até o dia em que eu morrer. 24 de março de 1942. Amei essa também. Amo essas creepypastas de experimentos. 4,5 de 5. Eu amei. Me lembrou Projeto Abigail, me lembrou Experimento Russo do Sono. Arrasaram. Vamos pra próxima. Essa próxima história é bem antiga. Ela foi postada há 11 anos por um usuário chamado I Threw My Life Away. E o seu nome é... Hoje eu fudi tudo invadindo um dormitório abandonado. Bom, existem alguns dormitórios abandonados no meu campus. Eles foram fechados há uns 15 anos por causa de... Na verdade, eu nem sei direito por quê. Amianto, talvez? Enfim, estão abandonados. Rola o boato de que um dia eles vão ser reformados, mas isso provavelmente nunca vai acontecer. Naturalmente, também rola o boato de que eles são assombrados. A escola colocou tábuas nas janelas para evitar que os alunos entrem lá. Como eu sou um explorador urbano que não tem medo de fantasmas, nem de consequências legais ou acadêmicas, ou de morrer por causa de amianto, eu decidi cerca de uma semana atrás que eu ia invadir e dar uma olhada. Corta pra ontem à noite. Eu não tinha exatamente um plano além de usar preto e evitar ser pego. A segurança do campus ficou mais rígida ultimamente, mas eu não tive problemas em entrar sem ser visto. Eu vou poupar os detalhes, mas basicamente você se surpreenderia com o que dá pra fazer com um pé de cabra e um pouco de vandalismo. Acabei entrando por uma janela do primeiro andar. Me vi em um quarto vazio, iluminado apenas pela lanterna do meu celular. Um dos boatos é que o porão é assombrado por um homem sem rosto. Assustador, né? Pois foi lá que eu decidi ir primeiro. Na hora eu achei que eu tava sendo corajoso, mas eu não consigo nem explicar o quanto eu tava apavorado. O prédio era escuro, velho, tinha um cheiro estranho, e eu tinha certeza de que, a qualquer momento, algo viraria a esquina e me despedaçaria. Pra piorar, a bateria do meu celular estava indo embora rápido por causa da lanterna, então eu precisei usá-la com muito cuidado. Previsão não é exatamente o meu forte. Enfim, o porão. Não tinha homem sem rosto, ou pelo menos eu não vi nenhum, mas foi ali que as coisas começaram a ficar estranhas. Deixa eu descrever a cena. Eu desço a escada bem devagar. Abro a porta no fim dela e entro em... Bem, um cômodo. Um cômodo completamente normal. Um pouco mais frio e com o chão mais pegajoso do que eu gostaria, mas fora isso, normal. Passei a lanterna pela parede oposta e havia outra porta. Deve ser a lavanderia, eu pensei. Vou entrar, dar uma olhada rápido e sair antes que eu me mije inteiro. E aí eu podia contar para os meus amigos que eu explorei o porão de um dos dormitórios abandonados. Mas não era a lavanderia. Eu abri a porta e dei de cara com um mar de vermelho no chão. Havia um ralo no meio da sala. Parecia entupido com vários materiais orgânicos. Brilhantes, vermelhos, materiais orgânicos. Consegui ver de relance um pentagrama preto, ou algum outro símbolo bizarro de adoração demoníaca, sei lá, no teto. E então eu saí correndo. Subi as escadas, atravessei o corredor, pulei pela janela que eu tinha arrombado antes. Eu não parei de correr até chegar de volta ao meu dormitório. Deitei na cama, acordado e apavorado. Só consegui dormir depois que o meu colega de quarto saiu para aula por volta das 11. Eu encontrei um papel enfiado por baixo da porta. Escrito em tinta vermelha brilhante, a pergunta:
Você aproveitou sua estadia? Deve ter sido alguém só zoando comigo, mas caramba, se foi isso mesmo, essa pessoa é muito boa nisso. Amei, curtinha, bem escrita, eu amo quando tem coisas demoníacas. Esse lembrou a. Ai, gente, vou fazer uma referência bem boomer aqui. A seita do rebelde que queria pegar o Miguel. Ai, muito bom. Eu acho que eu vou dar 4 de 5 pra essa. Queria saber mais. Vamos pra próxima. A quinta e última história de hoje foi postada no No Sleep há 5 anos por um usuário chamado Richard Saxon. E o seu nome é: Encontramos um bunker escondido no meio da floresta. Ele não estava abandonado. Meus amigos e eu costumávamos vagar pela mata escura à noite, armados apenas com lanternas e a nossa imaginação fértil. Era a dose de adrenalina que precisávamos, alimentada por um terror inofensivo e inexistente. Por sorte, havia uma floresta na divisa do nosso bairro, cheia de árvores antigas que rangiam ao vento. Nossos pais sempre nos alertavam para não entrar lá. Diziam que as árvores cairiam com a menor rajada. Claro que seus avisos entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Éramos jovens e nos sentíamos invencíveis. Embora fingíssemos coragem, raramente íamos muito fundo na escuridão antes de recuar, tomados pelo medo. A cada vez marcávamos até onde tínhamos chegado antes de desistir, e a cada nova aventura prometíamos quebrar o recorde. A nossa última jornada aconteceu em 29 de outubro de 2012. Liam e Frank eram meus melhores amigos. Juntos, fomos mais fundo do que jamais havíamos ido. Liam, um ano mais velho, sempre fazia pose de experiente. Ele se escondia em arbustos à frente e pulava tentando nos assustar, quase sempre sem sucesso. Logo, chegamos ao ponto mais distante que havíamos alcançado. 9 de abril de 2012, dizia a marca. Continuamos, orgulhosos de ter estabelecido um novo marco. Pouco depois, notamos algo diferente no meio da escuridão, destoando das árvores ao redor. Ei, o que é aquilo? Perguntou Liam. Não sei, vamos lá ver, eu respondi quase gritando. Ao nos aproximarmos, percebemos que era um velho bunker. Embora fosse uma descoberta legal, não era incomum no nosso país. Ainda havia milhares de bunkers de concreto da Segunda Guerra espalhados por aí. Mesmo assim, ficamos empolgados em explorar. Por dentro, estava vazio. Nada além de um buraco no centro, com uma escada em espiral descendo fundo na terra. Vamos descer. Sugeriu Liam. Eu não sei, não parece uma boa ideia. Essas escadas podem quebrar e a gente pode ficar preso aqui embaixo. Gaguejou Frank. Você só tá com medo, admite logo. O Liam zombou. Não querendo demonstrar nervosismo, Frank e eu concordamos em segui-lo. As escadas eram de metal, resistentes, mas cada passo ecoava alto nas paredes. Depois de 1 minuto sem ver o fim, comecei a ficar assustado. Até onde isso vai? Eu perguntei. Em resposta, o Liam pegou a lanterna do Frank e a deixou cair pelo vão central. Ela despencou. Fundo, fundo na escuridão. Caramba, eu não consigo mais ver nada. A gente tem que voltar, é muito fundo. Disse o Frank, nervoso. De jeito nenhum, a gente precisa ver aonde isso leva. A gente discutiu um pouco. O Frank cedeu e continuamos descendo. Levamos mais de 10 minutos para chegar ao fundo. Quanto mais descíamos, mais quente e úmido ficava o ar. O suor escorria no meu rosto quando finalmente chegamos ao piso. Lá, havia apenas uma sala grande, com o chão coberto de mofo, uma porta trancada e a lanterna quebrada de Frank. Olha, tá trancada, eu acho que a gente tem que voltar. Eu insisti, fraco. Mas o Liam já vasculhava as paredes. Encontrou um painel de metal e, ao abri-lo, revelou uma alavanca. Eu vou puxar, ele disse sem nos consultar. Um estalo metálico ecoou e a porta deslizou, abrindo. Entramos. Liam primeiro, eu atrás, Frank nos seguindo sem lanterna. Encontramos um corredor estreito, repleto de celas abertas. Cada uma trazia uma data na porta. 7 de julho de 1954. 9 de agosto de 1954. 13 de setembro de 1954. As primeiras estavam vazias, mas, ao final, vimos algo num canto. 3 pessoas esqueléticas, pele fina sobre os ossos, jaziam no chão.
Pelas datas, elas estavam ali há mais de 50 anos, mas não tinham apodrecido. Eles estão mortos? Eu perguntei. No instante que eu falei isso, um deles se mexeu. Pulamos para trás, prontos para correr, mas percebemos tarde demais. Os outros estavam presos no teto. Eles se soltaram, caindo na nossa frente, bloqueando a saída. Os corpos eram deformados. Membros longos demais para os troncos magros, mas se moviam rápidos, quase que em espasmos. Os olhos costurados, costelas em excessos. Não eram humanos. Corre! Gritou Frank. Disparamos em direção à porta, desviando dos braços compridos. Frank e eu conseguíamos passar, mas o Liam ficou preso diante de um deles. Por favor, não me deixem aqui. Ele gritou, tentando escapar. A criatura enfiou o braço fino no abdômen dele. Liam caiu mole, suspenso apenas pelo monstro que o matara. Sem podermos ajudá-lo, Frank e eu corremos. O chão, coberto de mofo, abafava os passos e os monstros nem nos notaram, até chegarmos à escada metálica. Aí, nossos passos ecoaram, denunciando-nos. Subimos sem olhar para trás, mas ouvindo eles se aproximarem. Eu estava alguns degraus à frente de Frank. Foi o suficiente. Eu só percebi que ele tinha ficado quando, no meio da escada, um grito de dor ecoou. Eu não sabia o quanto ele tinha subido, mas não tinha como eu ajudá-lo. Continuei correndo. Subi, corri pela floresta. Só parei ao alcançar as luzes da rua. Exausto, desmoronei na porta de casa e desmaiei. Vivo, mas quebrado. Quando acordei, contei tudo aos meus pais. No começo eles não acreditaram, mas quando a notícia de 2 crianças desaparecidas se espalhou, a polícia foi chamada. Eles iniciaram buscas. Encontraram o bunker que eu mencionei, mas não havia sinal de criaturas deformadas, nem de que os meus amigos haviam morrido lá. Até hoje o caso permanece sem solução, mas desde o dia em que abrimos aquelas celas, muitos desaparecimentos de crianças foram registrados. Mistérios sem respostas. Só eu sei a verdade. Desculpem. Nunca deveríamos ter aberto o bunker. Eu gostei dessa, mas foi a que eu menos gostei. Mas ela também me lembrou. Ela me lembrou uma creepypasta que eu contei aqui dos chuveiros. Mas foi a que eu menos gostei. Eu vou dar 3,5 porque... Não sei dizer o porquê. Eu só não gostei muito. Vou fazer meu ranking do episódio de hoje. Em primeiro lugar, com certeza, foi o da Fazenda. Eu amei muito o da Fazenda. Em segundo, eu vou pôr a da fábrica na Alemanha. Em terceiro, da galera que foi fotografar a casa com as estátuas. Em quarto, do dormitório. E essa do bunker em quinto. E assim acabam as histórias. Mas agora que acabaram as histórias, eu queria falar, gente, como eu amo. É nada a ver com o assunto. Como eu amo quando o nicho do terror tá fervendo. Porque, nossa, teve muito filme bom que estreou ultimamente, né? Eu fui ver no cinema A Hora do Mal. Eu fui ver Faça Ela Voltar. Eu fui ver Juntos. Eu fui ver um que vai estrear mês que vem, que chama Animais Perigosos, que é de tubarão. Ai, eu tenho muito medo. Mas eu amei o filme. E assim, gente, ver 4 filmes bons de terror novos em um mês é uma experiência única na minha vida. E quero muito ver falar mais de filme com vocês. Ai, eu tô gestando esse quadro faz muito tempo, eu preciso parir logo. Pra quem quiser me ouvir falar mais, porque eu sou viciada em filme de terror. E eu tô muito feliz esse mês com tudo que tá saindo. Vocês já foram assistir algum desses? Animais Perigosos eu sei que não, mas dos outros. E se sim, qual que vocês mais gostaram dos lançamentos desse mês? Eu tô meio gripada, não sei se vocês perceberam que minha voz tá um cocô de novo. Mas esse foi o episódio de hoje do Turno da Noite. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima. Um beijo. If you